Gálatas capítulo 4, dos versículos 21 a 31. Essa passagem é uma das passagens mais difíceis, considerado por muitos estudiosos da Epístola de Gálatas. Um dos trechos mais difíceis de se entender, um dos trechos mais complexos, está aqui neste versículo. Por isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar, porque se você perder um pedaço, no final você vai entender nada. Você só vai glorificar porque o povo está glorificando. Para entendermos essa passagem, nós precisamos ter um pouco de conhecimento, ou um conhecimento considerado, sobre o Antigo Testamento. Paulo está refutando o pensamento dos Gálatas, o que Gálatas estão pregando, o que estão ensinando, os falsos profetas, e ele chega num ponto crucial do que havia de religiosidade e que se chocava naquela época. E essa é uma mensagem muito atual, principalmente para aqueles que são religiosos, se deixam levar pela religiosidade. As pessoas religiosas acreditam que podem, com o seu próprio caminho, com a sua própria força, chegar até a Deus. É por isso que tem muitas pessoas que fazem boas ações, procuram ter algumas condutas, acreditando que esses passos o vão conduzir a Deus, enquanto que a Bíblia nos diz que nós não fazemos as coisas boas para chegarmos ao Senhor, mas nós fazemos boas ações porque já estamos em Deus. 3 pontos importantes nesses textos. O primeiro é o histórico. Precisamos entender o histórico. O segundo é o alegórico, que a própria Bíblia fala da alegoria. E o terceiro é pessoal, como aplicar para a nossa vida. O primeiro ponto é um ponto histórico. A Bíblia diz, no versículo que nós lemos, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O histórico é: Abraão foi pai de 2 filhos, da onde surgiram 2 nações. Porém, os seus 2 filhos não são da mesma mãe, são de mães diferentes. E há 2 grandes e importantes diferenças nesses filhos, ou nessa nação. A primeira diferença é o que eu já estou dizendo, que é sobre as mães. Um era filho de uma escrava, o outro era filho de uma livre. Agar era escrava, Agar era serva de Sara. Sara era livre, Sara era esposa de Abraão. Nós temos essas 2 diferenças. Então, Ismael nasce de Agar, Ismael nasce de uma escrava, Ismael, ele nasce na escravidão. Já Isaac, ele não nasce da escrava, ele não nasce da escravidão, ele não nasce na escravidão, ele nasce livre, porque Sara era livre. A segunda diferença é o nascimento deles. Ismael nasce natural, não houve promessa, não houve milagre, foi natural. Nós sabemos a história. Deus dá a promessa para Sara. Sara, ela sorri, ela não acredita ali naquele momento. E o que ela faz? Ela vai para o lado natural e diz: toma Agar e
e tem um filho com ela. Abraão tem relacionamento, se relaciona com Agar e nasce Ismael de uma forma natural. Porém, Isaac vem de uma forma espiritual, porque Sara não podia ter filho, e a promessa era para Isaac, nascimento de Isaac. No versículo 23 diz: todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ismael nasce por natureza, Isaac nasce contra a natureza. Não tinha como Isaac nascer, Sara não podia ter filho. Então, Isaac, ele é da promessa, ele é um nascimento espiritual. Ismael nasceu segundo a natureza, mas Isaac contra a natureza, por meio de uma promessa divina. Esse é o fato histórico que Paulo está dizendo aqui. Ele está querendo chegar à alegoria e à aplicação pessoal, mas antes dele explicar isso, antes de trazer esse conhecimento, esse conceito, ele relembra a história e fala o que aconteceu lá no início. Abraão teve 2 filhos, mas esses 2 filhos vieram de mães diferentes. Um veio da escravidão, o outro veio da livre. Uma veio por natural e o outro veio espiritual. E aí ele pergunta: qual dos 2 nascimentos, qual das 2 mães que vocês vieram? O ponto alegórico está no versículo 24 a 27, que ele começa a dizer o que se entende por alegoria. Versículo 24: porque estes são 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ele traz uma alegoria, ele traz um conceito, um entendimento, porque o nascimento dos 2 possui verdades espirituais. É impossível entender a Bíblia sem compreender as 2 alianças. É impossível. Quando uma pessoa ela acha que entende a Bíblia e ela não consegue compreender as 2 alianças, ela já está fadada ao erro. Toda a nossa fé está embasada em apenas 2 alianças. A Bíblia ela é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo representa a Antiga Aliança, o Novo representa a Nova Aliança. A Antiga Aliança é a lei, é mosaica. A Nova Aliança foi fundada, foi estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo solene entre nós e o nosso Deus. Quando Deus estabelece a primeira lei, a primeira aliança, Ele estabelece com Moisés, trazendo leis, trazendo normas. Paulo está refutando aqueles que querem continuar na antiga aliança. A nova aliança Deus estabelece em Cristo. Na antiga aliança, Deus falava, Deus dizia: farás e não farás. Na nova aliança, Deus diz: eu farei. Aleluia. Na antiga aliança, Deus dizia: segue a lei, cumpre a lei, faz a lei.
Na nova aliança, Jesus, ou melhor, Deus diz: enviarei o meu filho vai morrer por você. Jesus diz: eu morrerei, eu pagarei, eu farei e levarei vocês para os céus. Versículo 25 fala sobre as duas Jerusalém: a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos, e fala mais a Jerusalém que é de cima, que é celestial, é livre, a qual é mãe de todos nós. O povo da antiga aliança, o que ele está dizendo? Que o povo da antiga aliança é a Jerusalém que conhecemos, é a Jerusalém terrestre, é atual. Paulo está dizendo: a antiga aliança, os da antiga aliança, os que querem continuar no judaísmo, os que querem continuar nessa dispensação, eles são a Jerusalém atual, a Jerusalém que está na terra. Porém, o povo da nova aliança que está em Cristo é a Jerusalém de cima, é a Jerusalém espiritual. A Jerusalém terrena, ela é escrava, é isso que Paulo está dizendo. A Jerusalém celestial, ela é livre. E como cristão que somos, quando nós aceitamos a Cristo, nós não estamos na Jerusalém terrena, nós não estamos na antiga aliança, nós somos agora Jerusalém celestial, nós estamos na nova aliança, nós estamos em Cristo Jesus. Por isso podemos dizer: somos livres, porque Jesus nos comprou, pagou, Jesus nos libertou e nos deu liberdade. Versículo 25 diz: a qual é a vossa mãe? Interessante que nós sempre falamos sobre o pai Abraão, mas não paramos para perceber quem é a mãe. Paulo traz essa noção. Ele fala: vocês falam que é filho de Abraão, mas quem é a mãe de vocês? Porque Ismael era filho de Abraão, Isaac era filho de Abraão. Só que um era da natural e o outro era espiritual. Essas mães representam as duas alianças. Agar representa a aliança antiga, Sara representa a aliança de agora. Agar representa a escravidão, Sara representa a liberdade. E Paulo está dizendo: não basta reivindicar a paternidade de Abraão, tem que saber também qual é a sua mãe. Da onde que você veio? Da escrava ou veio da livre? E aí Paulo traz para o conceito seguinte: não está relacionado apenas ao sangue, é uma alegoria. Você pode vir de Agar, como pode vir também de Sara. Porém, espiritualmente falando, se você vem de Agar, que representa a antiga aliança, que era escrava, que teve seus filhos como escravo, você está fadado à perdição. Mas se você, espiritualmente falando, você vem de Sara, que é livre, que representa a nova aliança, que agora está em Cristo, você tem liberdade e garantia de entrada no céu. Se você é de Agar, você é como Ismael. Se você é de Sara, você é como Isaac. E a pergunta é: você é de Ismael? Você é como Ismael? Ou você é como Isaac? Você é escravo? Ou você é livre? Você está caminhando como alguém que nasceu na escravidão, que está na antiga aliança e que lá ficou? Ou você vem de uma geração que você nasceu livre, que recebeu a liberdade e está caminhando rumo aos céus? A aplicação, pessoal, é essa. Temos que decidir: vamos ficar como Ismael na religiosidade, ou vamos ser como Isaac, filhos da promessa? Se a nossa descendência de Abraão, que não é física, é espiritual, estou falando aqui, a descendência é espiritual, é o que Paulo está dizendo, descendência espiritual. Ele traz todo esse fato histórico. É por isso que muitas pessoas acham muito difícil essa passagem,
Porque para você entendê-la, você tem que entender o fato histórico, você tem que prestar atenção no que Paulo está querendo dizer na alegoria e na aplicação. E ele está usando tudo isso para determinar o nosso entendimento espiritual. Se somos da descendência de Abraão espiritual, filho de Abraão espiritual, da descendência de Sara espiritual, nós somos como Isaac. Se somos como Isaac, nós também recebemos dele a promessa, recebemos o que ele recebeu como filho, como irmão, e uma das primeiras coisas que ele recebe quando desmama é perseguição. A primeira coisa que Isaac ganha do seu irmão Ismael é perseguição. Aí você vai ver a perseguição religiosa. Paulo está dizendo aqui sobre religiosidade. Ismael representa a religiosidade, Isaac representa o cristianismo. E aí ele está relembrando que Isaac foi perseguido por Ismael. Quando chega Jesus na terra, quem foi que perseguiu Jesus? Quem foi que levou Jesus para a morte? Foram os religiosos. O apóstolo Paulo, quem foi ferrenho contra ele? Quem é que trabalhou contra ele incansavelmente? Ele está falando essas palavras aqui para quem? Para religiosos. Eu sempre digo, religião é boa. Religião quer dizer religar. A religiosidade que é ruim. Mas se somos de Isaac, como Isaac, nós receberemos sim perseguição. E às vezes, nem sempre de quem está fora, mas de quem está dentro. Mas da mesma forma que como Isaac, nós recebemos perseguição, como Isaac, nós também herdamos, somos herdeiros da promessa. Versículo 9, versículo 28, quero dizer: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Sabe por que você é perseguido? Porque você é filho da promessa. Sabe por que você é perseguido? Porque você é herdeiro da promessa, da nova aliança, da salvação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, assim como Isaac foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Mas tem bom ânimo. Isso é sinal, é sinônimo que você não é como Ismael, mas é como Isaac. Você não é da escravidão, mas é livre em Cristo Jesus. Ele continua, mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Se é como Isaac, será perseguido. Todavia, você é filho da livre. Você é livre em Cristo Jesus. Você é da nova aliança, herdeiro da promessa. Todas as promessas ditas no Antigo Testamento se cumprem hoje na igreja. Todas as promessas que Deus fez se cumprem hoje na nossa vida. Se você pegar todo o Antigo Testamento, qual é a promessa que havia no Antigo Testamento? A primeira promessa: nascerá um, aleluia, esse pisará a tua cabeça e ferirás o calcanhar. Primeira promessa é a vida do nosso Salvador. E hoje, o que é que nós temos? O nosso Salvador conosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Você é herdeiro da nova aliança. Você é herdeiro da promessa. Glórias a Jesus.
nós somos desprezados e rejeitados, mas somos filhos de Deus, herdeiros da promessa, somos herdeiros da graça que é em Cristo Jesus, conquistado na cruz do Calvário. Não aceite nada menor do que isso, não aceite nenhuma palavra inferior a essa, não aceite nada contrário do inimigo das nossas almas. Você é filho de Deus, você é herdeiro da promessa, você tem autoridade espiritual, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O que está dizendo aqui? Nós não somos escravos, nós somos livres. Seja como livre, viva como livre. Às vezes vivemos nessa terra como escravo, tudo nos pega, cremos que tudo nos pega, cremos que tudo está vindo contra a gente, que o inimigo tem autoridade, que as enfermidades têm autoridade, que o mundo espiritual está sobre nós nos amassando, que tudo que está acontecendo ao nosso redor tem autoridade sobre a nossa vida. Não tem autoridade. O que acontece conosco na terra, na carne, é a sujeição do ser humano, mas no mundo espiritual nós somos livres, no mundo espiritual nós temos autoridade. No mundo espiritual, nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Saia daqui nessa noite entendendo o que Cristo te fez. Jesus te tirou da antiga aliança, Jesus te tirou da escravidão. Éramos escravos, tinha nascido da escravidão, tínhamos que fazer, tínhamos que realizar, deveríamos ser religiosos. Jesus veio e Deus permitiu essa antiga aliança até um certo ponto, até que Ele veio, instaurou a nova aliança e fechou, sacramentou com o teu sangue. Por isso que hoje você pode ser perdoado pelos seus pecados. É por isso que eu prego que você pode alcançar salvação. É por isso que eu tenho a convicção que se você se render a Jesus, Ele vai te salvar, te lavar, te purificar, te livrar, porque Ele trouxe a nova aliança. Ele nos deu condição, Ele nos dá a condição de entrar no céu. Na antiga aliança não conseguimos encarar a Deus, porque se pecarmos um tio ou numa vírgula, aquele mesmo que falou não matarás, também disse não roubarás. Se fizer qualquer coisa, está condenado. Ninguém consegue seguir toda a lei, ninguém consegue ser perfeito. Ao ser humano está todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Jesus veio, pegou todo o nosso pecado, perdoou, lavou, tomou tudo sobre si, levou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos chegar diante de Deus com a graça, favor imerecido, e diante do nosso Deus, aleluia, quando pudermos ouvir, que vamos poder ouvir: vinde, amada minha, entrai pelas mansões, pelas portas eternas, entrai às mansões celestiais, aleluia. Deus te chama para vir para a liberdade, Ele te dá liberdade. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de você sair do estado que fomos impostos, que fomos colocados quando nascemos, que já é destituída a glória do Senhor, e vir para a salvação, para a nova aliança. Saímos da geração de Agar e entramos na geração de Sara. Saímos de sermos como Ismael e tornarmos como Isaac. Saímos da lei que nos julga e entramos na graça que nos abraça, que nos restaura. Nós não pregamos religião, nós pregamos Cristo ressuscitado. Nós não pregamos escravidão de religiosidade, nós pregamos liberdade em Cristo Jesus.